estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Em novo estúdio, estamos estreando o novo estúdio da TV Com, maravilhoso, aqui no Ibis, né, na saída de Santos, aqui do Valongo, maravilhoso. E esperamos que a apresentadora continue no nível da TV Com, agora em novos estúdios, com novos programas e novos temas importantes a serem discutidos. Hoje eu trouxe novamente aqui uma menina, digo que é uma menina porque eu a conheci no Congresso de Iniciação Científica da Universidade de Santa Cecília, apresentando o trabalho dela sobre tatuagem. Ela, como filha de pastor, colocou o dedo na ferida, essa tatuagem aí que antigamente só os marinheiros usavam, né? Só os marginalizados. Como é que é essa história? Será que tatuagem realmente é alguma coisa que deva ser marginalizada? E ela veio com essa questão no trabalho dela, eu achei super interessante. E ela veio ao nosso programa já faz um tempinho e é campeã de visualizações no YouTube. Se você se interessar, pode assistir o programa dela outra vez, porque vale muito a pena, é um tema bastante atual. E ela, como sempre, inquieta, terminou seu curso de Direito e ficou lutando aí bravamente para passar no exame da ordem, que todo mundo sabe que é muito difícil. Matéria de 5 anos, a pressão da sociedade, da família, dos próprios professores da faculdade, e ainda não passou. Eu mesma, quando fiz cursinho, encontrei pessoas lá para passar no exame da ordem que faziam o exame da ordem há 7 anos. Mas o segredo é sempre o mesmo, é não desistir, cada um tem seu tempo. Então tá aqui a minha querida amiga Catherine Caroline, que vem nos falar como é essa história de passar na OAB. Será que tem muito estresse, muita pressão? Ou será que é impressão? Será que as pessoas conseguem levar numa boa tudo isso? Nós vamos passar para ela e ela vai contar um pouquinho do que ela passou e do que ela viu nessa peregrinação até finalmente. Caroline, querida, boa tarde. Passar na OAB, hoje uma advogada, é isso mesmo? Graças a Deus, hoje como advogada. Então conte aí essa história, como foi o seu sofrimento e o sofrimento que você viu, né? Você que sugeriu esse tema tão interessante, né? Hoje que nós vivemos aí a síndrome de burnout, que é realmente um transtorno mental que tem feito sofrer muitas pessoas, né? Trabalhadores, e recentemente eu vi um debate no LinkedIn falando sobre a história de que seria frescura, ou seja, aí o cara falou, eu tive queda dos meus hormônios brutalmente, clinicamente comprovados, né? Então realmente é um baque. Tudo que você passa de transtorno ou de pressão psicológica acaba afetando o físico. E eu até vou introduzir aqui uma decisão recente do STJ, dizendo que quando você pede danos morais, por lesão, por exemplo, danos morais e materiais por lesão que você tenha sofrido, eles não aceitam que seja somente uma lesão psicológica. Tem que ser uma lesão permanente física. Então eu achei um pouco de retrocesso, porque a gente sabe que as lesões psicológicas são muito mais difíceis de detectar e são muito mais difíceis de se livrar delas. E são reais. A pessoa muitas vezes não consegue nem andar por causa de uma lesão psicológica. Exatamente. Então, passo para você. Obrigada. E o programa é seu. Obrigada, boa tarde a todos que estão assistindo. Obrigada, Rosilma, de novo pelo convite. É uma honra estar aqui com o pessoal também da TV. E não foi fácil, foram 6 provas, então me formei em 2019, então desde 2019 eu estava tentando passar na OAB. E, nossa, é uma pressão tremenda que fica na gente até mesmo no 5º ano. Então, as primeiras provas, eu já estava na faculdade, falei, não, tô na faculdade, já fiz meu planejamento, eu iria passar na prova da OAB, fazer meu escritório, e não foi nada disso.
Furou o planejamento. Nossa, foi um balde de água fria que doeu. E desde lá eu vi meus colegas passarem na prova da OAB, a felicidade. Não que eu não ficasse feliz por eles, mas eu ficava chateada pelo fato de eu não ter passado. Se eles passaram, por que eu não? Por que eu não passei? Exatamente. Foram 5 anos, é muito estudo, cansativo, morava no Guarujá, saía cedo, então é bem puxado. E aí quando eu terminei de me formar, 2019, veio 2020, pandemia, e eu não desisti. Quem na verdade não deixou de desistir foi a minha mãe e meu pai. Nossa, eles me deram um apoio assim tremendo para não ter desistido dessa luta. E quando as primeiras reprovações, eu ficava chateada, eu ficava ressentida, tentava cursinhos e só piorava a minha pontuação, era o contrário. Às vezes eu não estudava, então eu batia sempre assim na trave. Então precisava de 40, ficava com 33, 36. Agora é 40. Agora é 40. Quando eu prestei em 2000, eram 50. Nossa. Mas, como eu te falei, né? Eu fiz cursinho na segunda metade do 5º ano, só aos sábados, porque eu também trabalhava. Sim. Então era complicado. E eu fiquei assustadíssima, porque tinha gente lá que não tá há 7 anos tentando. Sim. Mas assim, estavam numa boa, não, sem desistir, porque é isso, né? Exatamente. E quem desiste, aí depois fica lutando para acabar com o exame da ordem. Exatamente, é complicado, só quem passa sabe o que acontece. Nesse inteirinho, a minha mãe e meu pai sempre me explicaram assim, não desista, se não deu, vamos tentar por outros meios, faça qualquer outro tipo de coisa até você conseguir passar. Como eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu chegava em época de prova, era dor de cabeça, era falta de ar, era a pressão, eu via que tinha queda de pressão, a mão gelada e nossa, foi difícil, foi muito complicada a pressão. Nessa hora, quando você chega na prova, não lembra nada. A gente esquece tudo. Nossa, já teve provas que eu abri assim a prova e falei, nossa, e agora o que eu faço? Aí eu parava e falei, nossa, Deus me ajuda, por favor, sou eu de novo. É bem complicado. Isso mesmo. E nesse inteirinho de reprovações, eu conheci a correspondência jurídica, então eu estava no Instagram, já não tinha trabalho por ser bacharel e era difícil de conseguir trabalho como bacharel em Direito. Eu não sei se isso atualmente o que é, se as pessoas não confiam no bacharel em Direito ou é pela falta de experiência que esse bacharel tem, né? Porque é difícil de você conseguir um trabalho numa advocacia como bacharel. É difícil da pessoa dar essa oportunidade pra gente. Então, aí eu olhando assim no Instagram, eu vi, saiba mais da correspondência jurídica. Aí eu falei, vou ver o que é isso. Cliquei. E o que é isso? A correspondência jurídica é simplesmente, por exemplo, o trabalho que o estagiário ele faz, o bacharel ou alguém que não seja também da área jurídica pode exercer. Por exemplo, idas em cartórios extrajudiciais, cópias de processos, às vezes até mesmo fazer audiência como preposto. Então você consegue fazer isso. Sim. Já fiz licitações, 2 licitações eu consegui fazer. É uma experiência que se alguém puder fazer correspondência, eu falo faz, porque a experiência é ótima. Destrava um pouco, maravilhosa. Né? Você tem esse contato com o direito, ainda mais que a gente que é bacharel, né? Eu já fui. E a gente tem essa experiência, sabe como que é o dia a dia, sai do teórico. E aí a gente Você ainda começa... é bacharel. O bacharel se formou em Direito. Bacharel sempre vai ser. Amém. Só que para você advogar, você precisa passar no exame da ordem. Sim. E eu acho, sabe, Catherine, isso que você está falando, essa história do bacharel não conseguir emprego, primeiro que está difícil mesmo. Sim. O emprego está difícil para todas as profissões, né? Já estava difícil, com a pandemia piorou ainda mais. Mas o fato de que, como o exame da ordem foi criado exatamente para selecionar quem teria feito um bom curso, sim, porque durante algum tempo abriu uma enormidade de cursos de direito no país todo. Sim. E a OAB se sentiu praticamente na obrigação de criar o exame da ordem para selecionar, pelo menos. Porque não podia impedir de abrir as faculdades, porque não é âmbito da OAB. Mas também não podia deixar entrar qualquer um e aí a advocacia ficar com o nome manchado. Sim. Então, como existe esse histórico por trás do exame da ordem, se você não passou, ninguém vai ficar preocupado se você estava nervosa, se você esqueceu, se você é uma excelente aluna, que você é uma excelente profissional.
Exatamente. todo mundo vai pensar que você não passou, porque não serve para advogar, pelo menos no momento. Além de tudo, você junta com a grande quantidade de gente que está procurando, então eles dão preferência para quem já é advogado. Exatamente. Até pelo fato do advogado ter aquela assinatura digital, poder fazer mais trabalhos do que um bacharel consegue exercer. Então, por exemplo, que nem na correspondência, agora atualmente eu estou fazendo algumas audiências como advogada, ou seja, de grandes empresas, que até mesmo essas advocacias de altas demandas não consegue o advogado, né, o patrono da ação, está lá presencialmente. Então ele contrata correspondente jurídico na comarca para poder exercer a atividade para ele. Muito bom, não conhecia essa figura, não, interessante. E atualmente ele você começou a trabalhar dentro do direito, como bacharel em direito, porém já com um pé na advocacia. Exatamente. Destravou. E assim, também junto com a correspondência jurídica, eu vi sobre perícia grafotécnica. Aí então, minha mãe, ela falou assim, por que você não tenta algo novo? Desencana da OAB, é que a gente fica muito focado. Eu preciso passar, eu tenho que passar e é isso que eu tenho que fazer. E é grande cobrança social, porque seus colegas, alguns já passaram. E ninguém te cobra, mas você se cobra. Nossa, demais. Às vezes, assim, eu sei que é feio, mas não é que a gente tem esse controle, mas você vê as outras pessoas passando e você começa a se analisar. Por que eu não passo? O que eu fiz de errado? Será que valeu a pena eu fazer essa faculdade? Nossa, joguei 5 anos no lixo, o dinheiro também, então eu vou fazer outra faculdade para me dar emprego mais rápido. O que vai ser do meu futuro? Então foram essas perguntas que eu comecei a fazer para mim. Fiz o curso de perícia. Eu acredito que todo mundo, existe até uma síndrome, né, que se fala, que é a síndrome do 6º ano, né? Que as pessoas saem da faculdade e, caramba, e agora? O que eu faço nesse curso? Me matei desse jeito, e agora? Não tem emprego para onde eu vou? Os professores sempre falaram isso pra gente. Vocês se preparem que 6º ano é difícil. É o pior. É o pior, realmente. É o pior, a gente sente saudade da saudade da faculdade. E aí eu fui começando a me virar sozinha nesse ramo da correspondência e da perícia grafotécnica. Até agora eu preciso esperar alguém me nomear ou alguém me contratar por meio particular para eu ter essa experiência. Mas até então eu fui fazendo as provas, deixei o cursinho de lado que pra mim não... Só que você não vai falar mais, aqui nós vamos fazer um rápido intervalo, porque nós vamos deixar em suspense. Quanto tempo ela demorou para passar? Será que ela passou? Não, porque no começo a gente falou advogada, será que a gente não quis assim dar um afago nela, que ela tá triste porque ela há 3 anos não consegue passar? Nós vamos fazer um rápido intervalo. No segundo bloco ela vai explicar direitinho se ela conseguiu chegar lá. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você.
E agora a Catherine vai contar pra gente no que deu essa luta dela de 3 anos tentando passar na ordem. Será que ela desistiu e agora está feliz como correspondente jurídica? E aproveitando que amanhã é o exame da ordem, ela também vai mandar um recado aí para os nossos telespectadores que estejam na mesma canoa furada, é isso? É, no mesmo barco. Fale, Catherine. Bom, passei, graças a Deus, eu fiz 6 provas. Não foram fáceis essas 6 provas, foram muito difíceis. Foram 6 provas de muito conhecimento. Eu acho que cada reprovação me ensinava alguma coisa de cada matéria. Até porque eu chegava na prova, já sabia o que era o assunto, então te dá um parâmetro um pouquinho. Então eu tentava ver pelo lado positivo as minhas reprovações. Cursinho pra mim eu já tentei na primeira fase, então pra mim não deu certo. Então eu comecei assim a tentar relaxar o máximo que eu puder, sabe? Fazer alguns simulados pra não falar que eu não fiz nada. E na última prova, literalmente, eu sabia que eu era alguém. Eu era Catherine, eu era bacharel em Direito, eu me formei. Então não fiz a faculdade à toa. Né, para alguma coisa eu sirvo, né? Então, esse sentimento da gente não se sentir especial, não se sentir um profissional. Então, hoje em dia, eu me sinto uma profissional, tanto na correspondência jurídica, até pretendo continuar isso por um longo tempo. Eu gosto do que eu faço. Eu acho que também a gente tem que gostar, amar aquilo que a gente faz, né? Senão também não adianta nada. Catherine, eu acho assim, que você, com a sua luta, que você não desistiu, né? Uhum. E na verdade, sinto que possa ter acontecido com você o seguinte: você sempre foi boa aluna, né? Eu tive o prazer e a honra de avaliar seu trabalho lá no Congresso de Iniciação Científica lá na Universidade de Santa Cecília, um trabalho muito bom, sim, um tema muito diferente. Sim. E você explicou, como você está explicando aqui, você fala muito bem, você se comunica muito bem, você percebe que é uma pessoa interessada, dedicada e fez um belíssimo curso. Então o seu problema não era de conhecimento. Não. O seu problema talvez tenha sido, como você sugeriu trazer para o programa, sim, a pressão e o estresse, sim, de estar perante um, sim, exame que vai questionar se você pode advogar ou não. Sim. Essa que é a verdade. O emocional, eu vejo que assim, na OAB, o grande cargo do que está pegando é o emocional. Até porque, se eu não me engano, eu vi algumas notícias sobre uma pessoa que acabou tirando a vida, sobre essa pressão. Até deixo meus pêsames pela família, porque é uma prova onde te pressiona muito mentalmente. Então, tipo assim, se você não passar, não sou nada, não tenho trabalho, não sou ninguém. Então isso começa a ficar, sabe, na nossa cabeça, e a gente leva isso pra nossa vida, querendo ou não. Às vezes no subconsciente nosso, isso fica aquela pressão, às vezes não é nem a família, nem os amigos, é nosso. É de dentro pra fora. É de dentro pra fora, não é fácil. Então é difícil a gente saber lidar com as emoções, saber lidar com a ansiedade, gente que fica com depressão. Realmente a síndrome de burnout, né? É verdadeira, não é frescura. Muitos falam, é frescura. É porque não tá na pele de quem passa. Algumas pessoas, eu acho assim, a sociedade cobra muito, ela é, sim, muito competitiva. Sim. E hoje, mais ainda, porque nós temos muitos desempregados, né? Quem faz curso superior no Brasil é pior ainda. Exatamente. Porque, às vezes, até você consegue uma vaga para ensino médio e tal, mas até técnico, né? Porque nós temos falta de técnico no, sim, Brasil, justamente porque todo mundo quer fazer, sim, ensino médio e ir para a faculdade. Mas nível superior tem muita gente, pouca vaga. E as empresas hoje estão cobrando demais. Então você tem que ter um preparo de musculação cerebral, essa que é a verdade. Isso. Você tem que fazer um treinamento para o teu cérebro ser muito forte para suportar os fracassos. Sim. Porque na vida os fracassos são em muito maior número que o sucesso. Essa que é a verdade. E não tem nada a ver com a gente, tem a ver com a concorrência. Sim. 50 mil candidatos para 5 vagas. É difícil, não é fácil. Não... Quer dizer que só 5 é que são os bons, os outros todos jogam no lixo. Então a gente tem que ter esse parâmetro, né? Uhum. E hoje eu acho que o grande caminho, principalmente para as pessoas criativas, é abrir uma empresa mesmo.
porque você quer doida para ter um chefe. Às vezes você entra numa empresa e o chefe não te entende. Aí você também fica, poxa, estudei tanto para ser chefiada por essa pessoa que nem entende o que eu falo. Isso eu estou falando porque eu sei que isso existe, né? Então, às vezes é um mito de você querer ser empregado em algum lugar, porque você acha que aí você vai ter o seu lugar. Sim. E talvez, de repente, fosse você ser uma empresária, porque o país precisa. Olha, essa frase não é minha, é do Ricardo Amorim. Quando o Brasil entender que o futuro dele está na mão dos empresários e não dos políticos, ele será como os Estados Unidos. Eu achei genial. A gente confiar mais na nossa capacidade de construir, né? E não ficar tanto na mão de chefe ou até de emprego público, porque também é outra frustração. Mesma coisa. É 1 milhão de candidatos, 2 vagas. Poxa, então todo mundo é burro, só aqueles 2. Exatamente. Então não pode, né? A gente tem que trabalhar isso muito bem e perceber que a gente tem muito a agregar. Tá certo? Não importa como. Né? A pandemia ensinou pra gente muito isso. Muita gente que exercia a sua profissão de curso superior e passou a vender marmita, passou a vender brigadeiro e olha, viraram assim, agora abriram loja física, estão ricos. Então a gente tem que ter essa flexibilidade e achar que tudo é importante. Eu vejo assim que atualmente o pessoal não abre um leque de possibilidades, né, de oportunidades. Então, eu preciso ficar empregado num trabalho que me dê todo mês uma garantia, ou eu preciso fazer um concurso, porque o concurso já entrei, estou estagnado, tá tranquilo para mim. Então, é difícil de você encontrar alguém que empreenda no país. Eu acho que também é um pouco burocrático essa questão de empreendimento aqui no Brasil. Mas eu acho que esse leque de possibilidades e descobrir o seu dom, às vezes tem dons que a gente não sabe, que só passando mesmo por essas dificuldades ou a pandemia, que a gente se obriga a conhecer o nosso interior. Verdade. E qual é o recado que você dá aí pro pessoal que vai fazer OAB amanhã? Vamos lá. Bom, o meu recado é para vocês acalmarem primeiramente os corações de vocês. É uma prova, não significa que se vocês não passarem, vocês não são ninguém. Pelo contrário, vocês são alguém, vocês são bacharéis em direito, são estagiários, né? Futuros bacharéis. Então, primeiramente, se acalma. Você já tem uma preparação de 5 anos da sua faculdade, cursinhos. A gente nunca sabe o que está passando com a gente, na nossa família. Às vezes você está indo com o coração aflito. Não passou, não chateiem, não desistem nunca. Se esse é o sonho de vocês, continue persistindo. Eu continuei, graças a Deus deu certo. E ainda tem essa saída aí do correspondente jurídico? Tem várias saídas, vocês podem ser correspondentes jurídicos. Como é que faz? Vem anúncio? Como é que é isso? Assim, eu descobri a correspondência por meio de um anúncio no Instagram. Mas você não precisa. Tem cursos que vendem isso, até porque eu fiz um curso sem um certificado. Ou senão você pode já atuar já sozinho. Tem plataformas que você pode se inscrever como Jurídico Certo, Migalha, Juriscorrespondente. Você consegue atuar aí como já correspondente jurídico. Não precisa ser bacharel, pode ser advogado, pode ser até mesmo estagiário, pode ser, qualquer pessoa pode ser correspondente. Mas tem que ter a formação jurídica. Não é necessário, mas para auxiliar é mais preferível. Não precisa ter passado o exame da ordem, não precisa. O ideal seria que ou estivesse fazendo direito ou tivesse se formado em direito. Isso, até porque exatamente se algum cliente pedir cópia de um despacho, nós que somos do ramo do direito, sabemos o que é um despacho, o que é uma sentença. Pessoas que não são do ramo do direito ficam um pouquinho mais difícil de identificar, mas não é nada impossível. E aí essa correspondência me ajudou muito a passar também na prova da OAB. Eu fiquei mais tranquila. Então não estudem, meu conselho é não estudar semanas anteriores da prova. Fiquem tranquilos, façam o que vocês gostarem, relaxem, não estudem jamais no sábado ou um dia, né, anterior do que for acontecer. O ideal é 10 dias antes, porque o cérebro precisa de um tempo para sedimentar o conhecimento. Ele precisa de repouso, porque a memória ela se faz no repouso. Ela não se faz quando você está estudando. Exatamente. Então você tem que malhar. Aliás, o ideal é fazer o que você fez. Estudou a vida toda.
Porque o conhecimento, se você não estuda a vida toda e só resolve estudar para o concurso ou para a ordem, o teu conhecimento vai ficar cheio de lacunas. Exatamente. Aula que você perdeu, aula que você não anotou, aula que você estava na atlética em vez de estar dentro da sala de aula. Então aquilo vai ficar no teu conhecimento as lacunas. Sim. E essas lacunas dão insegurança. Mas se você fez um bom curso, né? Sem faltar, acompanhando as aulas, perguntando para o professor, enfim, participando, não dormindo na aula. Eu sei que quem trabalha e estuda é difícil não dormir na aula, né? Acontece, mas vem, porque o cérebro é maravilhoso. Ele vem, principalmente se você deixa ele à vontade. Sim, eu acho que assim, o que eu tirei do ponto positivo das minhas reprovações, a cada reprovação eu aprendi alguma coisa diferente. Então, se isso acontecer com vocês de casa, leva como aprendizado, não leva como algo negativo, não vou mais fazer. É claro que a gente fica chateada, a gente xinga pelo fato, né, da prova ser um pouquinho complicada e a gente leva pro lado negativo. Xingar é bom, alivia. Olha, eu xinguei várias vezes. Falar sozinho também, xinguei várias vezes, não vou mentir. É ótimo. Alivia. Às vezes não tem ouvido para escutar. Alivia. Sozinho, e uma coisa que eu aprendi que é tudo no seu tempo, tudo é no tempo. Pra mim, eu acredito em Deus, então tudo foi no tempo de Deus, vem no momento certo, na hora certa, e quando vem, nossa, é muito bom, muito, eu chorei igual uma criança. Que beleza, parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês. Você é uma menina iluminada. Obrigada. Toda vez que você vem aqui, vai vir mais vezes, já falei, vai separando os temas que eu vou te chamar, porque você sabe se comunicar, sabe se abrir e sabe passar, que é isso. Esse programa é para isso. É para a gente compartilhar experiências, conhecimento, né? E aprender muito também, porque a gente aprende todo dia. Nossa, é só a gente ter a mente aberta, boa vontade com as pessoas e principalmente boa vontade com a gente mesmo, né, Exatamente. Catherine? Eu que agradeço a senhora pelo convite. Senhora, o programa tá indo bem até agora. Desculpa. Eu agradeço o pessoal que está de casa, espero poder ajudar um pouquinho. Agradeço também o pessoal daqui da TV, vocês são demais, a equipe é sensacional. E espero poder vir aqui novamente com outros temas legais. Já vou reservar a data. Obrigado pela presença de vocês, pela audiência de vocês e espero estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos sempre tudo no YouTube para você rever e assistir quando quiser, e agora com 2 canais. O canal Jovens Pensadores e o canal Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde trazemos as notícias que andam por ali, sempre observadas à luz do direito. Até o próximo programa, se Deus quiser.